Olá, alunos do sétimo ano, estamos começando agora a nossa terceira videoaula do quarto bimestre. Depois de falar de questões rurais, urbanas, depois de falar de economia, questões naturais do nosso país, vamos estudar as 5 regiões do nosso país. Vamos começar então falando da região norte, né? A região norte é onde muitas comunidades estão localizadas devido à questão da floresta amazônica, como as comunidades ribeirinhas e indígenas. No entanto, mais de 75% da população regional vive em cidades, destacando as 2 maiores cidades da região norte, que é Manaus, capital do Amazonas, e Belém, capital do Pará. Nessa região, os rios têm grande importância no dia a dia da população e nas atividades econômicas, representando a principal via de transporte para o fluxo diário de pessoas e mercadorias. Muitas comunidades só podem ser alcançadas de barco, e grande parte das principais cidades da região está localizada na margem dos rios ou próximo a eles. Os rios influenciam na construção de moradia e outras estruturas, tendo nas cidades como nas comunidades ribeirinhas, há construções flutuantes ou feitas nas proximidades do rio. Então a gente tem aqui o mapa da região norte do Brasil. Então temos Rondônia, com a capital Porto Velho, temos Acre com a capital Rio Branco, Amazonas com a capital Manaus, Roraima com a capital Boa Vista, Tocantins com a capital Palmas, Pará com a capital Belém e Amapá com a capital Macapá. Então, destaca-se então o Rio Amazonas e todo esse conjunto de grandes rios que alimentam o Rio Amazonas, formando a bacia hidrográfica do Rio Amazonas, que é a maior bacia hidrográfica do mundo. Grande parte da região é coberta também pela floresta amazônica, com algumas áreas de cerrado, e aqui mata de cocais do lado de cá ali, eu acho que pega só Maranhão, não chega a pegar Pará não. Mas você tem aí uma grande planície fluvial devido ao rio aí, com poucas elevações, só lá no norte mesmo, na divisa com Venezuela, Guiana, Colômbia, que você tem altitudes com 2, 3 mil metros de altura, como o Monte Roraima. Mas tirando isso, são todas as regiões geralmente com menos de 300 metros de altitude aí na região norte do país. A região amazônica detém 81% da água superficial disponível no território brasileiro. A presença de rios volumosos com potencial para a geração de energia é um dos fatores que tornam a região atrativa para a construção de usinas hidrelétricas. A construção de usinas também provoca impactos socioambientais. Por isso, esses projetos enfrentam a resistência de ambientalistas, indígenas, comunidades ribeirinhas, movimentos sociais, organizações não governamentais, entre outros. Um exemplo é a usina de Belo Monte, inaugurada em 2015 com consequências socioambientais. As águas do rio Xingu foram desviadas do seu curso natural, deixando parte do seu trecho seco em áreas onde vivem comunidades ribeirinhas. Seu principal sustento vem da pesca dessa região. Com o desvio das águas, ali a situação criou um desequilíbrio muito grande. Cerca de 10 mil famílias foram removidas em razão das obras e somente 4 mil foram reassentadas pela empresa responsável pela construção. 13 terras indígenas foram afetadas pela construção da usina, envolvendo cerca de 4 mil indígenas. Ocorreu destruição da flora e da fauna nas áreas inundadas aí. Então aqui a gente tem o que está de roxo são as áreas indígenas da região norte do nosso país. O que está em preto são as hidrelétricas que operam, Santo Antônio Geral aqui, Estreito, Lajeado, São Manuel, Tucuruí, Belo Monte, que a gente acabou de falar, está aqui. E temos aquelas planejadas, né? Não sei quais aí que já foram construídas nos últimos anos, mas o Brasil está procurando investir mais em energia eólica, outras fontes de energia, do que em novas hidrelétricas aí. Então vou falar um pouco aqui, ó, Manaus, né? Metade da população do estado do Amazonas se encontra em Manaus, que abriga a Zona Franca de Manaus, que é a principal área industrial da região norte do país. Foi criado com o objetivo de estimular o desenvolvimento econômico da região, então é uma zona com impostos mais baixos para atrair indústrias. Assim, são oferecidos incentivos fiscais como redução e isenção de impostos. Aqui a gente tem Palmas, a capital mais nova do Brasil, porque ela foi construída e inaugurada em 1989, depois que Tocantins deixou de fazer parte do estado de Goiás. O estado é muito grande, dividiu no meio, surgiu Tocantins. Tem um forte setor de serviços bons indicadores sociais comparado com o resto do norte do país. As cidades da região norte enfrentam os mesmos problemas de outras cidades do Brasil. Serviços de transporte, energia elétrica, água encanada, coleta de lixo e tratamento de esgoto são deficientes em muitas localidades. Em 2017, apenas 55% da água que chegava às casas da população vinha da redistribuição. Aqui é uma favela fluvial sobre o rio, em Laranjal do Jari, no Amapá, foto de 2017. Região Nordeste, nossa querida região Nordeste. A partir dos anos de 1990, muitas empresas se instalaram no Nordeste atraídas pelo menor custo de mão de obra e por incentivos oferecidos pelo governo de alguns estados e municípios, como terrenos a preços baixos, redução e isenção de impostos.
O governo federal, principalmente na década de 2000, em parceria com muitos governos estaduais, investiu em obras públicas como construção e ampliação de rodovias, portos e aeroportos. Atualmente existem vários polos industriais no Nordeste, sobretudo na Bahia, em Pernambuco e no Ceará. A produção agrícola do Agreste e do Sertão vem crescendo devido ao uso da irrigação a partir de rios que são afluentes do Rio São Francisco ou diretamente do Rio São Francisco. Existem vários polos industriais no Nordeste, Bahia, Pernambuco, Ceará e Ceará, acabei de falar isso, né? Destaca-se a produção de cebola, tomate, soja e frutas, como melão, manga, maracujá e uva. É um polo de fruticultura, né? Produz-se muita fruta. A partir da década de 90, muitos imigrantes nordestinos voltaram para a região em um processo chamado de migração de retorno. Porque quando teve o crescimento industrial da região centro-sul, na região sudeste, e o interior do Nordeste, por ser uma área muito pobre devido à seca, a questão ali da má distribuição de água e da exploração econômica dos grandes fazendeiros naquela região, e muitos, dezenas de milhares de pessoas migraram para as cidades da região sudeste quando iniciou a industrialização nos anos 40 e 50. A partir dos anos 90 e 2000, o inchaço das metrópoles, falta de emprego, crise econômica, poluição, moradia inadequada, violência urbana, etc. As pessoas, então, que tinham migrado do Nordeste para o Sudeste, retornaram para a região Nordeste, mas não retornaram para as áreas interioranas, retornaram para as capitais que ficam localizadas no litoral ou para as grandes cidades que tem no interior. Então aqui a gente tem região Nordeste, Bahia, capital Salvador, Sergipe, Aracaju, Alagoas, Maceió, Pernambuco, capital Recife, Paraíba, João Pessoa, Rio Grande do Norte, Natal, Ceará, Fortaleza, Piauí, Teresina, Maranhão, São Luís. E aqui tem as chamadas zonas, que a gente fala aí das sub-regiões do Nordeste. A gente tem o meio norte, pega parte do Maranhão e Piauí, principalmente nas regiões ali onde tem a formação vegetal de mata de cocais. Temos o sertão, que pega principalmente toda a vegetação caatinga e o clima semiárido. Temos a faixa de transição aqui que a gente chama de agreste, que não é tão seco como a caatinga, onde fica o sertão, mas é uma região aqui já com algumas altitudes maiores ali. E o litoral, que a gente chama da zona da mata, onde tem concentração de restingas e manguezais, estratos de mata atlântica já bastante degradada, e um clima tropical litorâneo, devido à incidência das chuvas que vêm pela umidade do Oceano Atlântico. Então, esses mapas aí mostrando pra gente. Falar um pouquinho da principal característica do Nordeste, que é a questão do semiárido, né? Combater as secas é uma preocupação antiga no Brasil, com criações de órgãos e encaminhamento de projetos, como construção de estradas, açudes, barragens, devido a esse problema crônico do sertão nordestino. No entanto, ao longo das décadas, muitos desses projetos beneficiaram apenas pequenos grupos de proprietários de terra, geralmente ligados ao poder político local. Mas nos últimos anos esse quadro vem mudando com políticas e projetos que beneficiam diretamente pequenos produtores e suas famílias, como a construção de cisternas de pequenas propriedades rurais. O projeto de integração do Rio São Francisco, a transposição do Rio São Francisco para tentar mitigar e resolver o problema da seca, é levar água até 2025 para cerca de 12 milhões de habitantes em 390 municípios do Agreste e do Sertão, em Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Deste projeto faz parte o desvio das águas do rio por meio de canais artificiais para afluentes temporários. O projeto de transposição divide opiniões entre aqueles que são a favor desse projeto e aqueles que são contra esse projeto. Entre os principais críticos estão a perda de áreas produtivas, o deslocamento de populações para a implementação de canais e reservatórios e o risco da redução da biodiversidade aquática. Além disso, os críticos ao projeto destacam que os mais beneficiados são os grandes proprietários rurais, enquanto a enorme parte da população sertaneja, que mora no sertão, segue prejudicada pela escassez de água. Por outro lado, as populações das áreas mais afetadas pela seca são favoráveis ao projeto, pois acreditam na redução de problemas com a falta de água para o consumo e irrigação de suas plantações. Então aqui a gente tem a região mais crítica aí, responsável pela Superintendência do Desenvolvimento Nordeste Sudene, que é a região do semiárido marcado de vermelho, né? Tem uma parte aqui que não tem, o litoral que não tem, mas grande parte da região Nordeste. Vamos, turma, o governo construiu um açude privatizado, tá? E a Charge criticando essa questão. Então, esse mapa aqui mostra o projeto de transposição do Rio São Francisco, mostrando aí as áreas mais diretamente afetadas, influência direta e influência indireta, os pontos de captação do Rio São Francisco, Cabra-Bró e Floresta. O que está de linha de vermelho aqui são os canais que seriam construídos aí interligando, né? Os açudes que seriam construídos aí e todo o projeto. Eu não sei
o que desse projeto já foi implantado. Tá uma coisa aí pra gente pesquisar depois. Encerramos a nossa terceira videoaula do quarto bimestre. Se inscreva no canal, dê o seu like lá, deixe o seu joinha, escreva seu comentário e até mais.